Olá pessoal, aqui é o professor Marcos Simões e hoje a gente vem com uma pergunta: o que seria esse corte lacaniano? Na escola lacaniana, ouvimos muito dizer sobre esse tal corte lacaniano. Esse corte ele seria uma interrupção da sessão em um ponto em que o analista entende que possa estar havendo ali uma negação ou uma necessidade de compreensão melhor daquele conteúdo, um refletir naquele momento, sem dar muitas explicações para o analisando do porquê desse corte. Muitas vezes até dizendo para ele, vai para sua casa, vai pensar sobre isso, a gente retorna na secção seguinte, trazendo ali uma ideia de pensar, de refletir sobre aquela situação. E esse corte ele vem justamente trazer uma reflexão importante para o analisando em determinada situação. O faz pensar naquilo que estava sendo dito. Bruce Fink, em seu livro Introdução Clínica à Psicanálise Lacaniana, até diz o seguinte: os pacientes não miram espontaneamente os assuntos mais importantes em termos psicanalíticos. Espontaneamente, eles os evitam na maioria dos casos. Mesmo quando reconhecem que a sexualidade deve ser abordada, por exemplo, tendem a evitar associações com os elementos dos sonhos e fantasias que têm maior carga sexual. Por mais imparcial que deva ser, o analista é uma figura muito participativa na análise. A associação livre traz a ideia de que o analisando deve falar livremente, porém, existem momentos de intervenção do analista, o que também sugere essa questão do corte da sessão. A associação livre deve sempre ser respeitada, porém, o analista pode e deve conduzir o analisando a falar e associar livremente sobre aquilo que ele não deseja falar, sobre aquilo que ele está escondendo, aquilo que é latente, que vem do inconsciente, mas não vem para o consciente. É uma forma de manejo que conduz o analisando a acessar conteúdos que ele mesmo se negaria em dizer por si só. E às vezes ele mesmo não percebe aquilo que ele está falando. Então a escansão, ou interrupção, ou o corte lacaniano é uma forma de fazer com que os analisandos não encham a sessão com conversas vazias, que venham a tomar o lugar daquilo que seria de fato o conteúdo a ser dito. Muitos analisandos acabam trazendo assuntos aleatórios, quando deveriam falar daquilo que de fato precisariam falar. Ao trazerem esses conteúdos vazios, a sessão poderia ser encerrada, pois depois disso poderiam vir informações vagas que apenas atrapalhariam a reflexão ou mesmo fariam com que o próprio analisando se esquecesse sobre o que deveria refletir. Então, quando nós temos conteúdos que são mais completos, isso faz com que a gente traga para o analisando essa reflexão. A partir dos conteúdos que são aleatórios, vazios e que não teriam nada a ver com aquela sessão, um corte lacaniano poderia funcionar muito bem. E Bruce Fink até explica que expandir a sessão numa formulação particularmente marcante do analisando é um modo de manter a atenção concentrada no essencial. Para que o processo de análise aconteça, o analisando não precisa contar a sua história toda. O que ele precisa é identificar os fatores mais importantes que estariam conectados com o que traz o sofrer. Dessa forma, associando livremente sobre esses fatores. Se o analista não interromper a sessão quando necessário, essas histórias poderão ficar vagas, atrapalhando o conteúdo que deveria ser exposto. Um analista não deve ter medo de fazer esse corte, nem mesmo de falar o que é necessário falar, nem mesmo de adentrar a história do analisando que seriam importantes para o processo de análise. Esta seria uma das melhores formas de engajar o analisando, tocando diretamente na ferida que o faz sofrer, sem rodeios e sem conversas vazias, paralelas e fora da dinâmica do que seria a psicanálise. A eliminação de falas superficiais, discursos do cotidiano, conversas vazias, acaba direcionando a sessão para aquilo que realmente precisa ser dito. E sobre a excansão, Bruce Fink ainda diz que quando o analista termina subitamente uma sessão, pode acentuar a surpresa que o analisando acabou de expressar, ou introduzir o elemento de surpresa que, através da excansão, deixando o analisando a se perguntar o que o analista teria ouvido e que ele próprio não conseguiu ouvir, se indagando de que pensamentos inconscientes haveriam se manifestado.
E o corte lacaniano, ou expansão, seria uma ferramenta importante para evitar conteúdos dispersos na sessão, quando falamos de acessar as informações do inconsciente. Essa ferramenta faz com que o analisando reflita, e é nessa reflexão que muitos conteúdos novos podem surgir. Vou ficando por aqui, vejo você no próximo vídeo. Até mais!